Quando a gente fala de condomínio, fica todo mundo já mais preocupado do que tudo. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, querido? Obrigado, Bom ter você aqui, doutor. Obrigado. Vou liberar o telefone, porque quem está em casa, se tem dúvida, o momento é esse, né, gente? 2578-6000, tá liberado o telefone. Quer mandar perguntas? 95-397-0461. Quais as dúvidas mais frequentes, doutor, hoje, principalmente quando a gente fala, né? Com essa crise econômica, os condomínios ficam complicados, deixando de contribuir, né? Eu tenho um condomínio de praia que aconteceu muito isso. Várias pessoas deixam de pagar e estava uma ação atrás da outra judicial. Como que funciona? Nani, um dos principais problemas que existem no condomínio é a inadimplência. Nossa, e isso é fruto, muitas vezes, do fato dos condôminos não pensarem no coletivo. Né? Porque quem mora em condomínio, ele tem a percepção, e tem que ter a percepção, de que ele vive numa coletividade, uma microcoletividade, que ele precisa contribuir para todos os serviços que ele possui. Né? Então, aquela quadra de tênis, quadra poliesportiva, salão de festas, né? Tudo que ele tem, a piscina, eventualmente outros serviços que estão agregados àquele condomínio. Aliás, cada vez mais os condomínios têm esses serviços. Né? Então, essa inadimplência afeta, impactua diretamente na administração. Isso é um complicador. Por isso que o condomínio ele tem uma forte ferramenta de cobrança, que é a ação de execução. Então, a ação de execução hoje possibilita realmente o condomínio ter uma força muito grande, porque o condomínio inadimplente ele é citado para pagar em 3 dias, e se ele não fizer esse pagamento, aí processa-se essa demanda, podendo até ter a penhora de contas bancárias ou a penhora do próprio imóvel dele. Sério? Com quanto tempo depois? Bom, o que acontece é o seguinte, quando a gente pensa nessa situação, o prazo para pagamento é de 3 dias, mas o novo CPC, né, a lei, ele estabelece a possibilidade até de um parcelamento, isso é interessante, a possibilidade de dar 30% de entrada, né, facilita um parcelamento judicial, 30% de entrada e o restante em até 6 prestações com juros e correção monetária. Mas quanto tempo você não pagando o condomínio lá, que você pode correr o risco de receber uma ação dos condôminos, né? Ou de reunião geral? Geralmente o condomínio, ele aguarda meses para ter um montante aí considerável para poder cobrar. E aí, a partir do momento que para levar leilão? Um ano? Para leilão, um pouquinho. Não chega, às vezes não chega tanto, demora muito por conta até do judiciário, né? Da morosidade natural do judiciário. E geralmente o condomínio, ele tenta antes fazer a penhora de contas bancárias, né? A penhora de dinheiro que existe em aplicações financeiras. Tem muita confusão quando se trata de condomínio, por exemplo. Eu quero ter um animal, você não quer, você não gosta. O cachorrinho late lá na varanda, incomoda o outro vizinho. E aí, como é essa lei? Aqui, Nani, a gente tem que pensar o seguinte, o direito de propriedade não é absoluto, né? Nunca é. Então, a pessoa que está no seu apartamento, ela acha que pode fazer o que quiser e ter o que quiser, né? Inclusive, agora, animais que fazem parte da família. Sim. Até, né? Hoje em dia, é indissociável um animal de estimação. Então, o que acontece? Você tem que perceber, primeiro, como que a Convenção Condominial estabelece, né? Muitas vezes, a convenção, até muito antiga, proíbe até a existência de animais. Mas aí você tem a moderna interpretação dessa situação de permissão de animais, desde que isso não atrapalhe, não afete o sossego das pessoas, dos demais vizinhos, nem tampouco a segurança deles. Então, por exemplo, é diferente você ter um Rottweiler super nervoso, né, violento num condomínio do que ter eventualmente um gato, né, ou um outro tipo de animal. Então, isso também vai ser analisado caso a caso, mas em geral é permitido os animais desde que não afetem a segurança nem o sossego dos demais moradores. Vou liberar perguntas que está chegando para você. Vamos lá? O meu prédio tem 7 andares e elevador é antigo e vive dando problema. O síndico sempre diz que não tem como colocar um novo por causa do preço. Nosso prédio tem muitos idosos e encarar a escada não é tarefa fácil para todos. A administradora nunca respondeu aos questionamentos. Como agir nesse caso? Vale entrar com uma ação judicial? Bianca Silva, aqui de Sampa. Essa é uma questão muito interessante e polêmica, né? Primeiro que quando a gente pensa em elevador, ele está não só com relação à acessibilidade das pessoas, mas também à segurança da própria edificação. Né? Então, quando você pensa em obras relacionadas à segurança dos elevadores, elas são obras que são necessárias de serem feitas. Então, num primeiro momento, não teria necessidade de até aguardar a ação do condomínio. O próprio condômino, a lei autoriza até o próprio condômino ter esta abertura. Só que aí você cai num problema de ser uma obra muito cara.
E aí também tem que ver se há caixa no condomínio, né, para poder fazer esse tipo de reforma, esse tipo de reestruturação dos elevadores. Agora, é claro que, em última instância, quando você não tem mais essa solução própria pelo administrador do condomínio, né, pelo síndico, aí sim o remédio pode ser um ingresso de uma ação para obrigar que seja feito. Mas é claro que tem que lembrar que todos os condôminos eles devem contribuir para esse tipo de situação. Então, vale a pena, nesse caso da Bianca, ela levar isso para a Assembleia, deixar isso bem caracterizado na Assembleia, porque os moradores eles têm os poderes para direcionar o dinheiro do condomínio para a realização dessas obras. E as o problema é quando uns vão a favor e outros vão contra, né? Sim, mas assim, quando a obra é necessária, você tem essa possibilidade de ter uma maior maleabilidade, porque aí depende da votação da maioria, se ele não é uma obra urgente. Agora, se é uma obra urgente, caracterizada como urgente, não precisa nem de aprovação assemblear, salvo se ela tiver um alto custo, como é o caso dos elevadores. É mais caro, né? Falando em obra, e aí? Reforma em apartamento. É um barulho. Tem horário para começar, tem horário para terminar? Sim, aqui a gente tem que pensar, Nani, muitas hipóteses que envolvem essa questão. Primeiro, questão de segurança, né, uma importância, porque hoje as construções, elas têm várias tecnologias que muitas vezes a parede que é edificada, a pessoa quer fazer aquela cozinha integrada com a sala, né, o ambiente todo aberto, mas muitas vezes a parede é estrutural e não pode ser retirada. Então, com relação à segurança, é importante sempre ter um técnico, um engenheiro, um arquiteto, que possa avalizar todas as obras que devem ser feitas. Aliás, esse engenheiro, esse arquiteto, ele deve promover um documento que chama ARTE, que é a anotação de responsabilidade técnica, que ele assume a responsabilidade por tudo que está sendo feito. Então, esse é um primeiro passo e o condomínio é importante exigir essa documentação para que todos estejam protegidos, porque uma dessas o prédio pode virar ruína. Outra questão é, como você mencionou, é a questão do horário, né? Porque a obra não pode interferir no sossego dos demais moradores. Qual horário, então, que pode começar e que tem que terminar? O regimento interno do condomínio geralmente tem essa previsão do horário de início e fim, se pode aos sábados, se não pode, como que deve ser. A regra de cada condomínio é única. Sim, inclusive com relação, por exemplo, à retirada de expurgos, né? O entulho que sobra da obra, tudo isso é regulado no regimento interno. Então, vale a pena o condômino que quer fazer a obra... Cada condomínio, então, tem as suas regras, né? Tem. Então, por isso que essa consulta às regras do condomínio são importantes antes de se iniciar qualquer obra, para não ter nenhum tipo de problema. Certo. Vamos nas perguntas, então. O cachorro da vizinha dá escândalo o dia inteiro, porque fica sozinho. Já falei com ela, o síndico mandou carta e o problema persiste. O que fazer? Marcela Gomes, de Belo Horizonte. Marcela Gomes, de Belo Horizonte. Sua pergunta é muito importante e é muito recorrente, né, Nani? Sim. E isso realmente acontece muito. E nessa situação, a primeira atitude realmente é buscar o síndico para tentar solucionar amigavelmente. Se não houver uma solução, o síndico ele pode, por não ter a observação das regras condominiais, ele pode estabelecer uma multa, porque isso fere as regras do condomínio, tanto da convenção como também do regimento interno. Agora, em último caso, você tem que essa interferência ao sossego pode ser levada para o judiciário para o que a gente chama de obrigação de não fazer, para que o juiz dê uma ordem para que a moradora que tem esse cachorro inconveniente tome as providências para que esse cachorro não o faça mais. E as vagas na garagem? É sempre uma confusão, né? Um vizinho fica uma vaga melhor do que o outro, o lugar de estacionar de um é melhor que o outro, pode bater o carro lá dentro, tem vizinho barbeiro, sim. Verdade. Vizinha não, vizinho tem barbeiro. Como é que fica essa situação da escolha das vagas, essa briga que sempre acontece? Aqui é até uma importância, Nani, antes da compra de qualquer imóvel, é importante você saber como que funciona essa questão das vagas de garagem. Muitos prédios têm as vagas de garagem determinadas já de forma definitiva. Então, quando você compra, você sabe exatamente qual é a sua vaga. Aí você elimina esses problemas de escolha. Mas muitos condomínios têm as vagas que você tem a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo da convenção, o estabelecimento do sorteio dessas vagas. E aí é a assembleia que todo mundo vai, né? Ninguém quer ficar com essa vaga pior, né? Então, aí você tem que analisar essa situação. E o outro problema, como você mencionou, são as barbeiragens que acontecem. Rala aqui, quem paga? Bate lá. Quem é o motorista que errou ou é o condomínio? Então, o condomínio, ele não tem responsabilidade, porque geralmente na convenção condominial é estabelecido que ele é isento dessa responsabilidade. Então, os tribunais, eles decidem no seguinte sentido: se na convenção condominial tem o condomínio a responsabilidade
responsabilidade de atender essa indenização, aí sim é evidenciada essa responsabilidade do condomínio. Senão, esse condômino lesado vai ter que encontrar quem é o responsável para ir acioná-lo. E é bom que hoje, como tem muitas câmeras, hoje tem no circuito interno de TV, fica muito mais fácil de identificar e aí poder acionar na justiça. Então, vamos lá. Tem um vizinho que fuma cigarro e até drogas, e o cheiro vem todo pro meu apartamento. Eu já tentei conversar, já xinguei, acionei o síndico, só que até agora nada aconteceu. O que eu faço? Chama a polícia? Maria do Carmo de Maceió. Maria do Carmo de Maceió, sua pergunta é um complicador muito grande. Por quê? Primeiro que... Esses vizinhos é triste, né, gente? Complicado. Esse é mesmo. Bom, aqui esse consumo de drogas, ele está afetando o vizinho, né? Está afetando a Maria do Carmo. Então, isso acaba interferindo na saúde e na segurança propriamente, né? Então, há possibilidade, sim, do manejo de uma ação judicial ou até mesmo o chamar a polícia, porque ele está cometendo aí, eventualmente, dependendo da situação que é caracterizada... E quando não tem droga, mas que é só o cheiro do cigarro mesmo? Também da mesma forma. É a mesma forma. Se houver uma interferência abusiva, né? Porque o que você faz dentro do seu apartamento, a princípio, ele está coberto pela sua propriedade. Está dentro da sua casa. Só que você tem que tomar cuidado para não extrapolar esse direito, que é quando incomoda o vizinho na saúde, na segurança ou no sossego. Então, o cigarro, ele é altamente, totalmente, né, nocivo, então isso pode gerar sim, mas em casos bem extremos, né? E esses vizinhos, que não é do seu prédio não, do prédio da frente, eu tenho um prédio na frente lá do meu apartamento lá. A mulher fica pelada o tempo todo, Jesus. A gente tem que ficar lá, tá bonita lá de calcinha e sutiã. Até bom, eu poderia mudar, trocar aqui com vocês, viu? Que a bonita lá, você olha, tá ela de calcinha. Eu acho que ela se sente. Bom, um tal de voyeur. Tinha um vizinho que era voyeur lá também, viu? Bom, aqui primeiro você tem que pensar o seguinte, esse prédio... Mas não é nem no nosso prédio, no prédio de frente. Essa que é uma questão importante. Esse prédio está dentro da área do condomínio? Porque muitas vezes tem prédio, tem condomínios que são de vários blocos, né? Então você teria até uma atuação interna. Nesse caso... É mais fácil. É mais fácil, porque aí se aciona o síndico, pode ter multa, pode ter ação também direta. Não, é rua. Agora, se é de outro vizinho, né, de um prédio vizinho, fora do condomínio, aí você tem aí realmente uma ação judicial. Tinha um engraçadinho lá, um bem voyeur, viu, gente? Ele ficava olhando pra gente, né? Aí um dia tava o meu marido foi andar de bicicleta, né, fazendo esteira lá, ele tá lá. O voyeur tava lá olhando, porque tava no escuro, pensando que era uma das mulheres. A gente era cegueta, coitado. Ele ficava lá olhando. Mas vale a pena, Nani, até complementando, vale a pena sempre a pessoa ter algum tipo de registro, por exemplo, ir na portaria até do outro prédio e fazer o registro da ocorrência. Chama a polícia, tira uma foto. Também fazer isso. E tem vizinhos que fazem gestos obscenos. Porque se chegar eventualmente no extremo de ter uma necessidade de ação judicial, chama a polícia. Há necessidade de você ter provas. E aí como que você vai provar que aquilo estava acontecendo? Tira foto. Né? Então, por isso que é importante ter o registro dessas ocorrências. Fotografar também, né? Também. E vazamento, hein? Tem um prédio de amigos meus também que eu vou falar pra você, viu? Cheio de vazamento do vizinho que acaba interferindo na parede. E nesse caso? Isso a gente tem que tomar um cuidado. É tanta briga que dá esse negócio de condomínio é o que mais condomínio tem. É briga, é confusão o tempo todo, né? A questão é, muitas vezes, você nem conhece o seu vizinho, né? Então, até afeta mais ainda essa convivência que deveria ser boa. Sim. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado para saber qual é a origem. Será que a origem é um defeito decorrente da construção? E aí, quem é o responsável é a construtora? Sim. Ou se é de alguma obra que foi feita por aquele condômino? Aí você tem que acioná-lo e aí, realmente, a prova pericial é que vai definir quem tem a responsabilidade de arcar com esse prejuízo. E aí o judiciário vai resolver se não conseguir amigavelmente antes. Olha, essas ações são demoradas. São demoradas, mas você tem instrumentos processuais que podem agilizar. Um deles é a chamada tutela provisória, que o juiz dá uma liminar para obrigar a pessoa responsável a realizar as obras de reparo sob pena de multa diária. Então, isso obriga a pessoa, compele a pessoa a fazer essa obra. Então, vamos ver as perguntas do povo. Primeira pergunta. Em dias chuvosos, as crianças vêm para o andar térreo onde moro e o barulho é demais. Já reclamei com o síndico que corredor não é parquinho. Fui ignorado. Os pais deles me odeiam. O que eu faço? Mário Gomes, de São Paulo. Mário Gomes. Olha, essa pergunta também é bem recorrente. Barulho nas áreas comuns que são evidenciadas. Isso acontece bastante também. Tem jeito, gente. Quando tem criança, tem isso mesmo. Bom, mas primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte. Tudo que a criança faz é de responsabilidade dos pais. Esse é um parâmetro básico.
E o que falta nesse condomínio talvez seja uma área adequada, coberta, para que eles, nesse dia de chuva, tenham... Cria um espaço para as crianças então, também, né? Uma solução é levar isso para a Assembleia, para que a Assembleia aprove a construção, a modificação de alguma área, para que agregue essas crianças nesses momentos de chuva. Tá? Mas, fora isso... Se as crianças fazem barulho, interferindo naquele sossego, há a possibilidade também de termos sanções de aplicação de multa por parte do síndico. Mas tem vizinho enjoado também, que reclama de tudo, hein? Tem vizinho que reclama de tudo. Tem uns vizinhos que reclamam de tudo. Jorge, deixa você aqui e já volto. Vou dar só um recadinho e a gente continua. Então, quem está em casa, aproveita e manda a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Tá tudo bem aí? Tá tudo legal com os vizinhos? Reclamação nenhuma dos vizinhos? Se tem, aproveita e manda no WhatsApp 953970461 ou 25786000, fica liberado, né? E quando começa essa discussão? Qual a reclamação hoje quando as pessoas procuram você, Jorge, o que elas mais falam? Realmente é a questão obra também, que é uma prova obra, também. Vizinhança, questão de débitos de condomínio, a questão de muito custo que o condomínio tem. Sim. Né? Muitas vezes o condomínio fala, olha, o condomínio não tem nada, mas o custo é enorme, né? Como que funciona isso? E a realidade tem que participar da Assembleia. É muito importante a participação do condômino nas assembleias de condomínio para que ele saiba exatamente como funciona, o porquê está sendo gasto aqueles valores, porque anualmente existe uma Assembleia que chama Assembleia Ordinária, onde são fixados os valores das mensalidades, né, das contribuições condominiais. Então é importante para ele saber exatamente o porquê e onde está sendo gasto tudo que ele tem que pagar. Porque tem umas contas que vêm altas, né? Mas quando decide, tá todo mundo que estiver na reunião, fica mais fácil, porque vocês aprovam naquele momento. Sim, justamente. Depois reclama, não está na reunião, mas depois reclama com o valor. E não pode reclamar, porque vincula, né? Tudo que for deliberado em assembleia vai vincular aqueles que não estão presentes. E o que mais que incomoda para vocês? Assim, o vazamento, filtração, esse a gente já falou que é um problema que se tiver recorrente tem que descobrir de quem é a causa, se é da obra mesmo da construtora, né? Sim. Ou do vizinho. Se for do vizinho, o vizinho tem que pagar, né? E quais os cuidados que devem ser tomados também diante de obras a serem realizadas no apartamento? O cuidado geral é a contratação do profissional, né? Acho que o profissional. O profissional, ele é muito importante para dar segurança de tudo que está sendo feito. E é importante o condomínio ter essa exigência também. Exigir para começar a obra que tenha aquela arte, né? A anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, do arquiteto, para que a obra seja promovida da forma mais adequada possível. E respeitar as normas do condomínio, né? O regimento interno com relação a horários, com tudo que deve ser feito para a boa convivência, né? É uma microsociedade que todo mundo tem que ser respeitado. Tem que dar certo, tem que dar certo, né? Mesmo. Senão fica um inferno na vida, né? Verdade. Maravilhoso, adorei você aqui dando dicas pra gente. Queria que você pudesse deixar as redes sociais para quem vem em casa. Bom, aqui pode contactar a Ebrad, né? @Ebrad, _ Ebrad, né? Então o Insta. É o Insta. Também tem o site www.ebrad.com.br. Lá nós temos cursos variados sobre o direito, muito importante para todos. Ensinando todos, né? É isso aí. Obrigada, Obrigado amado. a você. Adorei a caneta também, olha, ele me deu essa caneta de presente aqui, ó. Mas essa aqui é uma outra área, não é nem do escritório, né? Essa aqui de leilão, né? É isso aí, para uma próxima. Uma próxima. Nós vamos passar e falar de leilão. Verdade. Leilão é bom, hein? Muito bom. Adoro leilão. Leilão de antiquário, então, a beleza, Michele. Maravilha.